Olá, amigos, quanta alegria! Estamos unidos em mais este momento de estudo, de reflexão, cogitando das situações da vida cotidiana à luz da doutrina dos Espíritos. E você que está nos acompanhando aqui já sabe, nós estamos unidos à nossa rede Amigo Espírita, estamos na TV Nova Luz, congregando muitos companheiros. Na técnica, nós estamos com a Poliana Correia, no Rio de Janeiro, nós estamos com Cassiano Ferreira, também lá no Rio, nós estamos com Denise Magalhães, lá em Curitiba. Temos esses queridos anjos azuis que dão suporte ao nosso programa, acolhendo os companheiros que entram no chat. É uma alegria imensa estarmos unidos a tantos corações que estão trabalhando pela divulgação do Evangelho de Jesus, renascido na doutrina dos Espíritos. E agora, chega aqui, eu vou perguntar para você uma coisa. Você já entrou em contato com seu anjo de guarda? Como será este espírito? Será que ele foi criado de forma diferente por Deus? Bem, olha, essas e outras questões nós vamos estar refletindo sobre elas agora, porque estamos começando com o nosso despertar espírita. E hoje nós temos a presença muito especial de Carlos Alberto Braga, esse amigo querido que é escritor, autor de várias obras, um pesquisador espírita, apresentador de programas na Rede Amigo Espírita, é médium e hoje vem nos trazer a sua presença, o seu carinho e o resultado de seus estudos. Bem-vindo, Carlos Alberto. Boa noite, Yasmin, boa noite a toda a família Nova Luz, aos amigos da Rede Amigo Espírita que também acompanham com essa audiência tão especial. O nosso coração enche de alegria por estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Olha, nós acompanhamos a tarefa do Carlos Alberto há muitos anos. Aliás, ele é muito conhecido no movimento espírita pelo trabalho que ele vem desenvolvendo de pesquisa, esse trabalho das obras com Arnaldo Rocha, trazendo a memória desse grande querido amigo que já está na pátria espiritual, foi esposo de Meimei, muito amigo do Chico Xavier. Nós vamos conversar sobre isso ainda hoje. Vocês fiquem aí que daqui a pouco o Carlos Alberto vai falar um pouco dos bastidores da elaboração das obras que ele nos traz, fruto de pesquisa, fruto da sensibilidade dele, que nos encanta muito. Mas vamos começar. Olha, gente, nós estamos ao vivo, então vocês podem trazer as questões que vocês desejarem, vocês participam da elaboração desse programa, e eu vou começar agora lançando a seguinte questão. Carlos Alberto, os anjos de guarda são seres especiais criados por Deus? Olha, esse tema é um tema muito especial, que recebeu de Allan Kardec uma tratativa assim, que nos convida para reflexões de profundidade. Nós sabemos que o espírito, todos fomos criados simples e ignorantes. Os anjos guardiões, os mensageiros, os benfeitores, seja a denominação que da preferência dos religiosos, dos estudiosos, enfim, na verdade são espíritos que já atingiram um grau de evolução que coloca-os na condição de, vamos dizer assim, de comprometimento espiritual no auxílio dentro das próprias linhas das leis do progresso. Então passam a ser os mestres da vida maior, aqueles que contribuem com os cristos dos planetas, dos mundos, no seu sentido da organização e do encaminhamento dos indivíduos. Lembrando sempre que a gente aprende em espiritismo que nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, nós estamos na Terra ou no processo evolutivo para desenvolver as faculdades da alma, não é? Desenvolver a razão, vontade, imaginação, sentimentos. E pelo esforço, pela vontade, nós vamos trabalhando ao nível das virtudes. E uma das mais importantes é a empatia. E a empatia é a nossa relação com os superiores
com os iguais e com os inferiores. Essa reflexão é muito interessante porque ela esclarece aspectos fundamentais da teoria moral espírita. Ou seja, nós fazemos parte na Terra, encarnados, vamos pensar aí, caminhando para 8 bilhões de espíritos encarnados. Existem informações que esse número pode se multiplicar até por 3 no mundo espiritual. Então vamos imaginar que o nosso planeta tem aí na faixa de 24, 26 bilhões de espíritos. A vida, ela é regida por uma organização, por um planejamento que é, na verdade, sustentado pelos espíritos, que no dizer de Allan Kardec são as forças vivas da natureza. Então aqueles que estão em faixas superiores, naturalmente, já estagiaram nas anteriores, não é mesmo? Então, quem são os anjos guardiões, na verdade? São os benfeitores que já ocupam uma faixa superior, na escala espírita, e eles então passam a se comprometer com aqueles que estão nas faixas da retaguarda. E esse assunto tão importante que quando a gente abre o Livro dos Espíritos, e vale aí a dica para os nossos web amigos dessa família bendita Nova Luz, vale, pessoal, a gente mergulhar no Livro dos Espíritos, lá no capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, lembram? Questão 459, influenciam os espíritos em nossas vidas. A aventura começa por aí. E nós vamos então verificar que estamos o tempo todo interagindo com estas faixas, como eu disse, superior, dentro de uma linha dinâmica próxima da nossa, e dos inferiores. São espíritos que estão à nossa volta. E dentre eles, todos nós temos aquele que é chamado carinhosamente o nosso guia. Esse espírito está numa faixa superior, é aquele que nos conduz na evolução. Mas mais próximo da gente, nós temos muitos anjos. Na Terra, sua mãe. Olha que beleza. No mundo espiritual, muitas mães. Então nós temos muitos mensageiros que estão vibrando e torcendo pela nossa vitória. Então nós podemos, nesse momento, iniciar o nosso diálogo com muita alegria, porque o Espiritismo ele tem que ser disponibilizado, publicizado sob o ponto de vista do consolo, do carinho, do atendimento, da humanidade, da fraternidade, porque a partir desse envolvimento crístico, ou seja, que está sendo disponibilizado pelo Evangelho, a gente pode trabalhar com a ciência espírita também nas linhas da metafísica ou metapsíquica. E aí a gente vai estudar mediunidade, a gente vai entender como é que funciona essa conexão com esses espíritos que, repito, apoiado em Kardec, nos influenciam de uma forma muito especial para que a gente possa dar passos seguros, não é? E na direção da perfeição, que é o objetivo de todos nós. Muita dificuldade nossa em compreender como é que essas entidades, elas percebem as nossas necessidades. Será que eles estão permanentemente ao nosso lado ou há uma ligação profunda entre nós e eles que os faz perceberem quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, por um perigo, enfim? Eles estão tão próximos que, como eles, vamos lá, tecnicamente falando, como eles estão em escala mais evoluída, naturalmente a dinâmica da sua desenvoltura psíquica abarca a nossa realidade, o nosso campo mental. Então eles têm informações, eles sabem, eles sentem tudo que está acontecendo conosco e conseguem administrar muito bem isso. Eu estou me referindo àqueles que nos conduzem de uma forma assim, superior. Os espíritos que estão mais próximos, que também exercem esse papel de auxiliadores, de condutores,
eles nos acompanham mais perto no dia a dia. Eles são aqueles que, por exemplo, se comprometem com a nossa encarnação. Então, desde o nascimento, para não dizer antes, André Luiz nos oferece informações belíssimas. Vai uma dica: Missionários da Luz. Tem um capítulo que fala da reencarnação de Segismundo. Eu gosto de citar, primeiro, para incentivar a turma a pesquisar. Porque espiritismo você não pode ficar dizendo amém, não. A gente tem que ouvir, se motivar e correr atrás. E lá na reencarnação de Segismundo, nós vamos nos deparar com um assunto espetacular, intitulado planejamento reencarnatório. Então, estes espíritos que nos auxiliam, eles nos acompanham desde antes, nos auxiliando, inclusive, nos processos que envolvem até... por exemplo, escolha da família, dos grandes desafios que vamos enfrentar no caminho. E eles, quando reencarnamos, existem aqueles que nos acompanham no início. Olha o que o André Luiz informa. Até nos primeiros momentos de fixação dos caracteres perispiríticos ao nível do corpo, na produção, inclusive, de hemácias. Até os 7 anos, nós somos auxiliados, quase que teleguiados por mentes altamente capacitadas, para que o processo possa se desenvolver. Então, são assuntos que a gente trata de uma forma assim, mais geral, mas para trazer essa nota que é extremamente consoladora para nós, uma vez que sugere algumas análises consequentes. Por exemplo, não estamos sós, estamos amparados desde o nascituro. Eles acompanham-nos nos momentos desafiadores, nas calamidades, nas perplexidades, nas escolhas, nas tragédias, nos dramas, nos momentos da alegria, eles estão conosco. E, isso é muito importante, viu, pessoal? Sem interferir no livre-arbítrio. Eles sugerem. São almas que amam, que inspiram, que dialogam conosco sem que nós tenhamos noção do tanto que eles nos ajudam. De ordinário são eles que nos dirigem, mas sem, isso é muito importante, sem modificar a trajetória, porque senão eles estariam intervindo e tirando o mérito do aprendizado. Diferente das influências espirituais negativas, que espíritos de uma ordem complicada podem se aproximar, estes sim podem influenciar de uma forma que pode nos levar até doenças, a obsessão. E aí a gente traz Kardec no Livro dos Médiuns, quando vai falar que a obsessão é uma influência contumaz, que pode gerar até aquela ideia fixa. Os espíritos que tentam impedir o progresso do companheiro na Terra, eles atuam de uma forma violenta para definir dificuldades. Então, observemos. Sabe aquela história, Yasmin? Lá da nossa infância, quando assistíamos os desenhos animados, aí aparecia o tio Patinhas, né? Aí tinha lá o Pluto. Aí o Pluto tinha um anjinho do lado e um demoninho do outro. Não pensem, pessoal, que é uma coisa assim tão simplória. Mas nossa mente é um espelho que capta, decodifica ondas mentais e compete a cada um de nós, no processo da evolução, aprender a escolher a influência boa e deixar a influência negativa de lado. Então, é um grande desafio, é um maravilhoso espetáculo essa trajetória nossa na Terra, porque estamos no mar de influências. E aí eu concluo dizendo, recordando o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós vivemos num mundo de repercussão constante. Nós repercutimos, nós produzimos, influenciamos o tempo todo. Isso é que vai nos auxiliando
no processo da semeadura, da colheita, e depois aprender a semear o bem, e à medida em que as respostas da vida vão chegando e nos tornando cada vez mais capacitados. Bem-aventurado aquele que estuda essa matéria e passa a dialogar com seu mentor espiritual, anjo no sentido de mensageiro, que estará sempre pronto para boas inspirações e responder às nossas indagações justas e oportunas dentro desse cenário. Então eu concluo, Yasmin, dizendo o seguinte: eu aprendi isso com o meu querido professor Honório Onofre de Abreu, que eu tive a honra de estudar com ele por muitas décadas. Ele dizia assim: nós temos que aprender a sermos humildes, porque muitas vezes esses espíritos amigos nos carregam no colo. A gente tem a pretensão de dizer que fomos nós que definimos a ida na reunião. E muitas vezes são eles que nos trazem no colo, porque se dependesse da gente, tinha hora também que a gente deixava o barco de lado e não se responsabilizaria com as coisas que realmente têm a ver com o nosso crescimento interior. É verdade. Carlos Alberto, eu estava aqui me lembrando, você falando, certa feita eu presenciei na casa espírita um trabalhador tentando explicar a uma companheira o processo obsessivo que ela estava passando, ela estava sofrendo bastante, e teve um momento que ela ficou assim, com muita raiva, e disse para ele, muito alto e em bom tom: mas o que faz esse meu anjo de guarda que não está me protegendo desses malfeitores do plano espiritual? Deus me dá um anjo de guarda desqualificado, que não tem competência para me proteger. Como é que você explicaria isso para ela? Olha, Yasmin, é um assunto assim que realmente a gente faz as respostas bate-pronto, mas o grande lance é a gente trazer os amigos para perto e convidá-los para estudar junto com a gente. Inclusive, eu aproveito para falar para o seu público da beleza, da profundidade dos estudos que vocês apresentam, e que o pessoal não se dê por satisfeito, que possamos juntos mergulhar no estudo doutrinário. Mas vamos lá. O que eu poderia responder? Eu tento dialogar assim desde quando eu cheguei no Espiritismo em 1987 com uma mediunidade atordoada. Eu via espíritos, eu ouvia vozes, eu tinha muitas dificuldades com as noites, enfim. O Espiritismo me ensinou a lição intitulada oração, a prece. E aí, a gente tem a obrigação de ser doutrinário. Quando eu cito, eu vou na obra. Então, se vocês abrirem comigo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 11, nós vamos encontrar a seguinte nota de Kardec: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. A prece é um orvalho, é uma bênção. A prece é a ponte que precisamos de construir para unir os mundos e aprendermos a dialogar e aprender com os nossos mestres da vida. Eu gosto de falar sobre as influências negativas como oportunidade. Se a gente for buscar nos próprios textos, nas tradições cristãs, nós vamos encontrar Tiago dizendo que bem-aventurado é o varão que é tentado. Porque, na verdade, nós estamos na vida passando por um processo de aprendizado no qual nós temos que dar respostas, responder questões. Então, os obstáculos, sejam quais forem, até de ordem espiritual, é uma oportunidade para que a gente possa se superar. Então, os benfeitores, o que eles sugerem para nós, que somos
filósofos, discípulos. Filosofia é se aproximar da verdade, é buscar sabedoria. Eles propõem que nós trabalhemos com humildade, mas que nos esforcemos para conhecer as leis da vida. Nós precisamos de entender esses sinais que batem na nossa porta. E vez por outra, nós somos acometidos por pressões espirituais, por dificuldades psicológicas, emocionais, por imaturidade com lidar com os impulsos no enfrentamento da vida. E esse é um momento de nos reunirmos com sensibilidade para fazer uma conexão diferente, para a gente sair dessa bolha ilusória da vida e adentrarmos portais que possam favorecer para que a gente seja beneficiado com recursos que, nas nossas mãos, possam ser utilizados para que a gente domine a si mesmo e transforme a si mesmo. Então, os espíritos superiores são educadores, em perfeita linha de conexão com Jesus. Qual foi o título que Jesus avocou para ele? Vamos fazer um esforço, pessoal? Vamos dialogar. O papo tá bom. Jesus se autoproclamou mestre. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Quando um jovem qualificou que ele era bom, o que ele disse? Não. Bom é o Pai que está no céu. A definir o quê? Que ele, como, vamos falar de uma forma assim, ajustada no contexto. Jesus é o líder dos mentores espirituais. Ele é o Senhor dos espíritos. Então, aqueles que vêm ao mundo para nos ajudar estão em nome dele. E eles precisam de ter coerência com o que eles aprendem com o mestre. O mestre é amor, bondade, respeito, dignidade, sugerindo sempre positividade e trabalho para todos. Então, os espíritos não poderiam agir de forma a tirar o bastão da nossa mão. E o espiritismo precisa ser estudado para que a gente não faça dele uma seita comum, aonde nós vamos buscar uma tenda de milagres, médiuns poderosos, uma organização que a gente transfira a responsabilidade que é nossa. Não é esse o espiritismo verdadeiro. O espiritismo é uma filosofia moral que tem uma ciência própria, e essa ciência, pessoal, não confunda a ciência espírita com a ciência do mundo. A ciência do mundo, ela dialoga e o espiritismo também dialoga com ela. A ciência espírita é estudar o fenômeno mediúnico. A ciência espírita estuda também a psicologia do espírito que sobrevive à morte do corpo e que volta aqui muitas vezes. Esta é a ciência metodológica espírita. Então não confundam o espiritismo, por exemplo, agora está na moda, tudo é um ponto, um sinal quântico. Olha, a quântica é uma ciência que está sendo estudada no mundo. O espiritismo é outra ciência que desenvolve, que nos auxilia para trabalharmos na religião que é natural do coração, porque somos as forças da natureza. Agora eu vou trazer para nós, tá bom? Vamos deixar os anjos lá no cantinho deles por enquanto. Porque você está passando por um processo para você se tornar um anjo também. Para que você possa ser o guia do seu filho. Desde que você se comprometa em ser guia de você mesmo. Porque também é um erro querer consertar o mundo
completamente desqualificado na administração pessoal dos valores espirituais, que é da nossa responsabilidade. Olha que beleza. Então, Yasmin, para terminar, Jesus compara o reino de Deus ao festim de bodas, que o pai vai promover o casamento do filho. O filho somos nós. O pai, Deus na consciência, se revelando de uma forma magnânima e apoiando o filho nessa novidade de vida. Também nós somos aqueles que vão ser chamados para o banquete. Observe, nós somos todos esses personagens. Mas no fundo, eu queria dizer que o reino de Deus está no coração. E os anjos conversam conosco, não é pelo intelecto. Os anjos dialogam conosco é na intimidade do coração. Por isso é que as mães são campeãs de angelitude. Desculpe se eu estendi demais. Não, foi lindo, Carlos Alberto, foi muito elucidativo. Eu queria, inclusive, vou pedir para o Cassiano colocar uma fala do Ederson Caetano, que corrobora com aquilo que você fala, que é um companheiro nosso, é um dos nossos acolhedores, esse anjo azul, né, que está conosco há tanto tempo. Ele nos fala que conversa com o seu anjo de guarda todos os dias. E eu ia até, inclusive, perguntar para você, como é que se dá essa conversa? Como é que nós podemos contactar com o nosso anjo de guarda? Yasmin, olha que beleza. Você me fez uma pergunta e eu falei sobre a prece. A prece é no sentido da nossa conexão pelo pensamento e pelo sentimento. Mas, naturalmente, nós temos que aprender a exercitar uma coisa que os espiritualistas são prodigalizadores de vários métodos, mas a meditação é fundamental. A gente aprende com as tradições hinduístas, por exemplo, e o espiritismo dialoga com todas as tradições, tá bom, pessoal? Isso é importante vocês entenderem. Aliás, Kardec nos incentiva a estudar, usando a chave do espiritismo, todas as ciências e filosofias. Mas vamos lá. Orar é agradecer, é pedir, é glorificar. Meditar é ouvir. Meditar é esvaziar. A nossa mente é tagarela. Vamos só nisso que dá uma ideia legal. Veja bem, o seu corpo conversa com você. Estou cansado. Eu estou estimulado. As nossas emoções dialogam conosco. Olha a saudade. Os sentimentos, raiva, todos eles dialogam conosco. Então são muitas vozes. E existe uma que é pouco ouvida. Aquela que brota do íntimo, é a da consciência. Quando nós estamos nos preparando para ouvir a voz interior, é um dos momentos mais espetaculares, extraordinários para ouvir os espíritos. Cada um adota o método que achar mais interessante. Eu, durante um tempo, conversava com o meu mentor fazendo caminhada pelas manhãs. Ele me dava altas aulas de evangelho. Eu ficava impressionado com a beleza. E quando eu fazia uma pergunta de ordem pessoal, ele sempre respondia de uma forma geral. Aí eu costumava dizer assim, mas não dá para dar pronta a resposta? Isso é um grande lance você descobrir. Quantas vezes ouvi isso? E sempre com muito carinho, mas com muita energia também, com muita firmeza. Existe uma mediunidade, minha querida Yasmin, que Allan Kardec fala dela e eu vejo pouco, quase não vejo ninguém abordar. Kardec chama da mediunidade mental. Está lá na Revista Espírita. É um texto belíssimo. É uma história que ele publiciza e faz um estudo depois. E essa história diz o seguinte, que todos nós
temos uma mediunidade que, no futuro, ela será de domínio, de conhecimento de todas as pessoas. Que é esse diálogo interno. Que quando o indivíduo começa a prestar atenção e vai adquirindo maturidade, ele estabelece uma conversação extraordinária com os espíritos. Inclusive, aprende até a selecionar aquelas ideias que não são boas. Olha que dica legal. Pergunta 461, 462. Quando que a ideia é minha? Quando a ideia é dos espíritos? Kardec perguntou. O que os espíritos responderam? Não importa se é sua ou se é dos espíritos. O importante é que você aprenda a verificar se a ideia é boa. Se for boa, você põe em prática. Se não, você transubstancia, você transforma. A definir o quê? Que nós temos oportunidade de dialogar com os espíritos mais do que a gente imagina. Então nós vamos, com o passar do tempo, identificando o que é nosso, o que é ilusão, porque a nossa mente fantasia também. Aliás, médium adora, como dizia Arnaldo Rocha, médium adora pintar o pavão. Porque geralmente nós somos muito suscetíveis, nós somos muito vaidosos. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, até na produção mediúnica. Então, médium, o ideal é que ele trabalhe com pessoas para que o grupo filtre as produções mediúnicas. O médium não deve ficar só ao léu. É uma dica. Mas, sob o ponto de vista do nosso dia a dia, nós podemos exercitar isso. Então, uma dica, na hora da sua oração, abra uma obra aleatória, uma obra de mensagem, faça uma pergunta mental antes de abrir o livro e abra o livro. Nós, que estamos no Espiritismo há tantos anos, a Yasmin pode contar isso para vocês com autoridade, que as respostas, mas vêm de uma forma assim, puxa, tem hora que a gente fica até com vergonha. As respostas vêm, sabe? Então, é muito simples, pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida responde. Mas a gente precisa de conhecer e fazer. Experiencia, coloque em prática. Lembre-se que Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele estaria conosco até o fim. Fim do quê? Vocês estão esperando que o mundo vai acabar? Cuidado, não vai não. É o fim de um processo, de um ciclo, aonde nós vamos maturando, até chegar num ponto que nós vamos deixar de procurá-lo para atender às nossas necessidades. Nós vamos ao encontro dele pela oração-trabalho. Olha que extraordinário. E os diálogos vão ficando cada vez mais ricos, claros, como agora. Yasmin, estamos sendo envolvidos por espíritos muito amigos. E tem um coração aqui que está mandando para você um beijo. E ele já foi entrevistado por você. Já estava sentindo a presença dele, viu, Beto? Já estava sentindo. Manda um beijo muito querido para esse irmão tão amado. Tem sido, assim, um exemplo de força, né? Aquela autoridade que ele tinha, autoridade moral maravilhosa. Bem, querido Carlos Alberto, nós temos uma questão de uma companheira que te pergunta se é válido acender velas para os anjos da guarda. Olha, a companheira que fez a pergunta, ou o companheiro, nós, quando vamos tratar desse assunto, nós temos que aprender um pouquinho com Platão. Platão falava sobre a justiça, a verdade. Colocar a verdade no seu devido lugar. Isso depende da sua crença. Eu não posso invalidar o seu vínculo religioso, porque ele
pode ser imprescindível para você. Nós, em espiritismo, nós nos intercambiamos com os espíritos pelo coração. Kardec ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que a oração, ela não depende da forma, da repetição de palavras ou de atos que nos vinculam ainda a questões que para o espiritismo é desnecessária. Mas eu queria te contar uma história. Eu fazia uma reunião pública todas as sextas-feiras, o Livro dos Espíritos, e tinha uma senhora que um dia chegou para mim e disse assim: ô Carlos Alberto, ela é uma mãezona. Seu Carlos Alberto, eu gosto tanto de você, mas tem uma coisa que eu estou com vergonha, mas eu vou te contar. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: olha, eu estou aprendendo muito com o espiritismo, mas tem uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum. Eu falei assim: o quê? A vela para as almas do purgatório e para os meus anjos queridos. Mas eu senti uma pressão, alguma coisa me disse que eu tinha que te contar. Mas eu te digo que eu não vou parar de acender, não. Mas qual que é a sua opinião? Aí eu virei para ela e falei assim: a senhora, quando acende as velas, a senhora lembra do nome das pessoas? A senhora tem orado pelo semelhante? Sim, essa parte aí também eu estou aprendendo. Então eu posso pedir para a senhora colocar o meu nome? Ore por mim, porque eu tenho passado por muitas dificuldades. Eu faço palestra aqui, mas eu sou dos mais necessitados, e é verdade, isso não é hipocrisia. Yasmin, essa senhora desencarnou, muitos anos depois. Um dia, eu a vi entrar no meu quarto, era 3 horas da manhã, eu assustei, porque eu vi um vulto entrando e, de repente, com uma vela acesa na mão. Eu assustei. De repente, quando eu olhei no olhinho do espírito, era ela. Aí ela veio e disse assim: ô meu filho. Aí ela soprou a vela, apagou a vela e disse assim: guarde o meu abraço, o meu afago. Que Deus te abençoe. Continue falando para as pessoas de Jesus. Eu nunca vou dizer para alguém apagar a vela. Que as pessoas possam descobrir o que é necessário para elas. Agora, na minha casa espírita, eu tenho a responsabilidade de dialogar com quem trabalha comigo, que nós temos que lidar com o espiritismo como Kardec nos ofereceu. E não podemos fazer do espiritismo o que ele não veio para ser. O espiritismo, diz Kardec, não veio combater nenhuma religião. Pelo contrário, ele veio dialogar com todas. O espiritismo é inclusivo, é plural. E nós não podemos esquecer que todas as pessoas estão no local que elas precisam. E o processo das mudanças são naturais. Então, eu aprendi uma coisa com o Honório, que eu acabei citando aqui mais cedo. O Honório dizia assim: não tem nada errado no mundo. Na verdade, errado é quem pensa que as pessoas estão erradas. Existe um processo de aprendizado. Por isso devemos respeitar, amar, abençoar a todos. Foi o que Jesus fez e continua fazendo. A religião no passado rompeu, criou guerra. O mundo do futuro, as pessoas vão dialogar sobre o ponto de vista de espiritualidade. Isso é que importa. E aí eu termino lembrando do Chico. Ele dizia: eu não vim no mundo, falava para Arnaldo, Naldinho, eu não vim no mundo para tirar a ilusão de ninguém. Abençoa e passa. Aí o Chico dizia para Arnaldo que tinha hora que ele tinha que ser igual vaquinha de presépio. Aí o Arnaldo demorou a entender. Mas lá na frente o Chico deu uma risada e disse: ah, tá vendo? Tem hora que o indivíduo pergunta, você balança a cabeça, deixa ele achar o que ele quiser. Somos nós que vamos mudar as pessoas? Não, essa descoberta é pessoal. Se você precisa da vela, acenda a sua vela. E ore por nós para que a gente possa esclarecer as pessoas quanto à importância de sermos irmãos, sermos amigos.
e sintonizar com um benfeitor espiritual que sugere que tenhamos paz no coração. Carlos Alberto, e as histórias lindas que ele também conta para nós. Nós estamos aqui com a presença querida do Américo Nunes, que é o apresentador também do nosso Despertar. Um beijo, amigo querido, tão bom você estar aqui. Uma amiga amada, Vanise Las Casas, estou muito feliz de você estar aqui conosco. Helena Padilha, o Arne, tantos amigos queridos. A Valdemaria agradeceu, foi ela que fez a pergunta. E agora, você nos citou o Chico. Eu queria dizer para vocês, amigos queridos, que um livro dos mais encantadores que eu tive a oportunidade de ler é esse livro, Diálogos e Chico Xavier, né? Chico, Diálogos e Recordações, o nosso querido entrevistado de hoje. E ele narra logo no começo do livro como ele se inspirou para fazer essa obra. E é uma obra deliciosa, parece que você penetra naquele campo delicioso do Chico através das recordações do Arnaldo Rocha. Como foi, Carlos Alberto, que você elaborou essa joia para a gente? Conta. Chico desencarnou em 2002, meio do ano, frio, chovendo. Eu entrei na livraria da União Espírita Mineira, vazia, só tinha um senhor debruçado no balcão. Adentrei, à medida que eu fui me aproximando, identifiquei era Arnaldo Rocha. Ele usava uma boina ao estilo Chico Xavier, um cachecol, ele gostava muito, e ele estava com os olhos vermelhos, marejado de água. Naturalmente eu entendi o motivo. Eu abracei e falei, Chico, né? Ele virou para mim e falou assim, não é só Chico, é uma história. Começou com a minha despedida da minha amada Meimei. Convivi com Chico, que me resgatou do materialismo, do ateísmo, e me mostrou o que é uma vida com Jesus. Fizemos muitos amigos, trabalhamos demais, e hoje eu sou um dos últimos. E está sendo cumprida uma profecia que foi feita pelo Chico. Naldinho, eu vou primeiro, e você vai ficar. Vai chegar um dia que você vai contar as nossas coisas. Mas conta com amor, viu, Naldinho? Aproveitou ainda para puxar a orelha. Conta com amor. Eu vou contar essa história, Yasmin, porque ela amarra 2 livros que eu disponibilizei aqui no cantinho. Chico Xavier do Calvário e a Redenção, que foi o último, e Chico, Diálogos e Recordações. Porque, na verdade, é o seguinte, eu perguntei para o Arnaldo, você sabe tanta coisa, vamos contar? E aí tudo começou, despretensiosamente. No dia que eu entreguei, como dizia Arnaldo, um calhamaço de papel para ele, ele se assustou, porque ele me contava as histórias esparsas, Yasmin. Contava um caso aqui, outro acolá, e etc. Algumas coisas eu gravei, outras ele me mandava eu desligar o gravador. Muita coisa não pôde ser publicizada por questões éticas. Pessoal, ética espírita é ética espírita. Por você ter a informação, não te dá o direito de você usá-la ao seu bel prazer, desrespeitando instituições ou pessoas, ou a história do espiritismo. E ele foi me contando, tinha dias que eu saía embargado, e eu me recordo que, como eu contei no livro, eu saía correndo para casa, para colocar aquelas enxurradas de informação, no bom sentido, no papel. E aí, Yasmin, eu fiquei muito tempo no silêncio, porque o Honório me disse, você é escritor, esqueça a mediunidade, embora ela vai ser operacionalizada. Então, em momento algum, eu contei que muitas vezes os textos que eu redigia eram ditados. Quantas vezes Meimei, o próprio Chico, Emmanuel e tantos outros, Clóvis Tavares, tantos outros adentravam no meu escritório e se posicionavam respeitosamente. Foi um período tão marcante
que quando eu escrevi um capítulo sobre Meimei, ela, com as lágrimas nos olhos, me disse assim: um presente está a caminho, um presente que muito aguardado, não só por você, mas por todos nós, uma alma que amamos profundamente, está voltando para a Terra. Passou um mês, a minha esposa me contou que estava grávida. No dia em que ela foi fazer o ultrassom, circunstancialmente eu não pude. E eu estava no escritório e resolvi escrever mais um trecho do livro. Meimei se aproxima, bateu no meu ombro, junto com Chico, e disse assim: o presente vai te surpreender. É um presente que vem encaminhado por um dos membros da equipe, que é feminino. Aí eu pensei, olhei, disse, pô, mas Chico, Meimei e fulana? Aí ela me disse assim: uma menininha que está reencarnando. A minha esposa chega e me conta que era uma menininha. Eu escrevi uma história de uma castelã chamada Cecília e Clara, Meimei e Chico Xavier, duas amigas que viveram lá no sul da França no século XI. É isso aí. A minha filha chama Cecília, por conta da Cecília, que era Meimei. Então, esse livro foi escrito com muita, como é que eu digo? Com muita sensibilidade, com muito amor, com muito carinho, e com uma incompetência tamanha de minha parte, porque eu nunca fui escritor. E ai de mim se não fosse as mãos que me conduziram do além. Eu conto essa história sem qualquer arrobo de vaidade, mas com a maior pureza da alma, para dizer para você que está acompanhando o nosso estudo, que os espíritos estão do seu lado, te inspirando para que você faça alguma coisa de especial na vida. Todos nós possuímos dons que precisam de ser valorizados e investidos. E ninguém pode fazer o que só você sabe fazer. Não existe duas obras iguais no universo. Não existem dois espíritos iguais. Nós temos semelhanças. Nós temos histórias que podem se parecerem. Mas, na verdade, o que vale é a individualidade espiritual que, nesse momento, recebe todas as bênçãos de Deus para sermos todos vitoriosos. E o seu mentor espiritual agora festeja a sua presença nesse programa. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. E tomara que, ao desligar o vídeo, você possa encontrar com ele e amanhã se recordar deste encontro bendito, pois sempre eles terão algo a nos ensinar. Muito lindo, Carlos Alberto. Você nos sensibiliza profundamente. Busquem as obras. O Carlos Alberto está agora na questão da trilogia, né, Carlos Alberto? Fala para a gente um pouco dessa questão muito significativa. Tá, rapidinho. O Chico, certa feita, falou para o Arnaldo, então, né? Conta as nossas coisas. Mas tem uma outra história boa que ele disse assim, que ele tinha muita vontade de escrever sobre a vida dele. Mas aí ele completou, disse, mas mano, eu nunca ia deixar, porque seria uma vaidade, né? Seria, como assim? Você é médium, vai falar de você? Enfim, esse era um diálogo de amigos, né, nos bastidores. Arnaldo me contou isso, e eu pensei que o livro Chico, Diálogos e Recordações seria, na verdade, a história do Chico, do Arnaldo, enfim. Muito tempo depois, eu conheci uma sobrinha de Chico, que se tornou um outro portal de bênçãos, Cidália Xavier, filha de Maria da Conceição Xavier, uma irmã mais velha de Chico, um degrau acima. E Maria Xavier, Tiquinha, era, numa afirmativa de Chico, e eu tenho esse documento, uma das almas mais próximas, que ele amava profundamente. Inclusive porque até eram próximos na idade, ela era médium e os dois trocavam confidências sobre a mediunidade da infância, da adolescência, enfim.
E aí eu pude trabalhar com a memória de Cidália Xavier e nós lançamos esse livro que é Chico Xavier do Calvário e a Redenção, está aqui do meu lado. Esse livro, com a dinâmica da história, que é muito envolvente, cheia de emoções, com desencarnações, com retorno dos espíritos para contar a realidade do mundo espiritual, também eu tive acesso a mais de 60 cartas que foram endereçadas pelo Chico para Cidália Xavier. E nessas cartas, à medida em que eu fui lendo e fui digitando, não pedi ninguém para fazer, para me poder entrar na alma do projeto, eu me deparei com uma realidade. O sonho do Chico de escrever sobre ele mesmo estava na minha mão, porque são cartas em que ele abre o coração e fala das suas dores, das suas lutas. E como nós precisamos de conhecer o Chico, o lado humano dele, que dialoga com todos. E isso nos ajuda, inclusive, nessa aproximação, a gente tomar muito cuidado com o excesso de personalismo e de idolatria que gira em torno do Chico, o que ele nunca aceitou. Ele sempre se colocou na condição de um servidor do Cristo. E ele falava a verdade, porque era isso que ele sentia. E a gente tem dificuldade de aceitar isso. Porque a gente quer transferir a luz para ele e deixa de verificar que nós precisamos de fazer a nossa luz para que a nossa luz conjugue com a dele. Ensina Emmanuel, na última lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que não vale ficar apoiados na luz do outro, porque um dia essa luz pode ser convidada a sair de cena. Nós precisamos de aprender a fazer a própria luz. E foi isso que o Chico fez com a luz dele, dialogou com as pessoas para que elas, independente da posição econômica, na sociedade, de conhecimento, todos nós pudéssemos sentir e vibrar com Jesus, o Evangelho. E estas cartas estão organizadas, virão a público no momento certo, não me pedem prazo, porque diz que se marcar chega. Nós não temos pressa, porque quem define o tempo são os espíritos que nos tutelam. E nós não podemos alimentar expectativas ilusórias. Tudo chega na hora certa. Então serão 3 livros. Do Calvário à Redenção. O segundo, que é o retorno da irmã de Chico que desencarnou e volta através das mãos do próprio Chico com uma série de cartas benditas. E o terceiro episódio com cartas do próprio Chico Xavier, que vai fazer com que a gente possa se emocionar bastante, porque escrever igual o Chico é difícil achar, porque ele escreve para a alma e para o coração. Gente, olha que oportunidade que eu estou tendo de entrevistar essa alma tão querida, esse trabalhador do Cristo, incansável, que é o nosso querido Carlos Alberto Braga. Carlos Alberto, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Você enriqueceu as nossas almas, iluminou as nossas mentes, aqueceu os nossos corações. Muito obrigada, amigo querido. Muito obrigado a você, Yasmin, pela oportunidade. Eu acabei disponibilizando esse banner no fundo para fazer uma propaganda. Todas as sextas-feiras, às 17 horas, transmitido pelo canal Gênesis, que é o canal da nossa Casa Espírita, e a Rede Amigo Espírita, nós fazemos um programa às 17 horas, sextas-feiras, intitulado Chico Live Xavier. Quem gosta dessas histórias, quiser estudar, mergulhar nas obras de Emmanuel, nos contos do passado, enfim, é uma oportunidade que tem nos ajudado bastante. E a toda a família Nova Luz, muito obrigado pela oportunidade, que o nosso benfeitor Eurípides Barçanufo, essa alma querida, possa continuar utilizando esse canal para semear as bênçãos da esperança, da fraternidade e da paz. Ave Cristo, é assim que nós encerramos todas as nossas participações na internet,
que tem nos ajudado bastante dentro das nossas necessidades espirituais. Muito obrigado, Yasmin, que Deus te abençoe, abençoe o Américo, toda a sua equipe e todos os seus web amigos, que eu não tenho dúvida que é uma audiência que é permanente. Pessoal, coisa boa é para a gente vir e ficar e repetir. Ficar pulando para cá, para lá e para colar, a gente costuma perder o rumo. Mas o canal Nova Luz, eu não tenho dúvida, que está fazendo luz nas almas. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, Carlos Alberto. Receba o abraço de todos nós da família Nova Luz. Uma alegria imensa estar aqui com você. Vocês que estão conosco, nos dando suporte, Anjos Azuis, os companheiros queridos, Vanise Las Casas, te amo. Um beijo no coração seu e de todos. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela audiência. Olha, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, estará entrando a nossa querida Leila Brandão, iniciando com o pé direito esse programa maravilhoso, do átomo ao arcanjo. Continue conosco. Um beijo em todos os corações. Até o nosso próximo programa.